Boa noite. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Pai para aprendermos os estudos do Livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade. Ainda nós estamos estudando o livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 3, sobre a criação. Eu já falei sobre a parte 1, sobre a formação dos mundos. Quem veio primeiro, o universo ou Deus? Lembram disso? A formação dos seres vivos, como é que surgiram os primeiros seres vivos há mais de 4,5 bilhões de anos, o povoamento da Terra, que foi Adão, que Adão não foi o primeiro homem a aparecer na Terra, e agora nós vamos estudar a parte quarta, que fala diversidade das raças humanas, as diferentes raças humanas, que somos nós. Vamos lá. Acho que eu pulei. É a pergunta 52. Essa parte 4, ela fala, são 3 perguntas, da 52 a 54. A 52 fala, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? De onde vêm essas diferenças? A resposta dos espíritos. Do clima da vida, dos costumes. O mesmo ocorre com 2 filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto à moral. Eu coloquei uma foto atual de todas as raças de seres humanos no globo terrestre. Aqui nós temos a raça branca, a raça amarela, a raça branca, amarela, negra. Nós temos os japoneses, os asiáticos, os chineses, os indianos, nós temos nós brasileiros, nós temos os africanos, os norte-americanos, os europeus. Então, essa foto aqui representa bem as raças que existem no mundo. De acordo com um espírita, eu estou sem. De acordo com Marco Alberto Ferreira, ele é um jurista espírita que estuda muito bem o Livro dos Espíritos, e eu gosto de estudar com ele. Ele fala sobre aquela pergunta sobre de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades, os tipos de raças humanas. Ele quer dizer o seguinte: como reencarnado no planeta, somos inigualavelmente único. Isso quer dizer, como reencarnado, todos nós, somos únicos. Não existe nenhum molde que vá ser igualzinho a nós. Então, a Maria José é única. Não tenho nenhum clone da Maria José. Eu sou única, reencarnada. Então ele fala, como reencarnado no planeta, somos inigualavelmente únicos. Todos nós somos criados por Deus enquanto espírito, que somos simples e ignorantes. Realmente, Deus nos criou simples e ignorantes. Deus nos deu a oportunidade de trilharmos os caminhos da nossa evolução através do nosso livre-arbítrio. Somos livres para pensar e agir, mas responsáveis pelas consequências de nossos atos. A partir de então, nós começamos a fazer as nossas próprias escolhas, que é a lei de causa e efeito. Lembra daquele exemplo que ele dá na primeira pergunta? 2 filhos da mesma mãe que foram separados, foram criados totalmente diferentes, em lugares diferentes. Eles podem ser até gêmeos, mas ninguém é igual a ninguém, nem moralmente, nem espiritualmente, e nem o corpo físico pode ser semelhante quando existem gêmeos idênticos, mas espiritualmente não é igual, o caráter não é igual,
a forma de pensar, a forma de agir não é igual. Então ele quis dizer que existe vários tipos de pessoas, vários tipos de raça humana, mas todos nós somos filhos de Deus, porque Deus foi o que nos criou. Deus é o nosso Pai. Mas todos nós somos diferentes nas atitudes, na forma de ver a vida, na forma de agir. Nós, alguns, alguns de nós têm um pouquinho mais de bondade, alguns de nós têm um pouquinho mais de maldade. Então não tem como comparar que a raça humana é igual num todo, não é. Nós somos semelhantes porque nós somos filhos de Deus, mas nós temos as nossas diferenças. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Porque cada um vai seguir a sua vida como achar que tem que ser. Se alguém escolhe o caminho do mal, vai escolher o caminho do mal. Se alguém escolher o caminho do bem, vai se dar muito bem na vida, porque escolheu, você é livre para escolher. Aí ele fala aqui, ó, Deus, eu já falei, é através do nosso livre-arbítrio que nos diferenciamos um dos outros, quanto à moral, quanto aos costumes e quanto à forma de ver a vida. Ao nascermos, seja onde for, trazemos a nossa herança de tudo aquilo que aprendemos nas nossas jornadas anteriores e também nas nossas experiências obtidas na erraticidade do mundo espiritual entre uma e outra reencarnação. O fato é que tudo caminha para a evolução. Nós não somos espíritos novinhos, nós não temos 50 anos de existência, 100 anos de existência. O nosso espírito é milenar. Nós já reencarnamos muitas e muitas vezes nesse planeta. Então, o nosso espírito não é novinho. Só que nós trazemos nós trazemos a bagagem espiritual, nós trazemos a herança de reencarnações passadas. Mas como isso? Nós já estamos nos evoluindo, cada reencarnação é um degrau na evolução. Porque se nós reencarnamos, acontece de reencarnarmos e nós ficarmos estagnados no mesmo estilo de vida. O estilo de vida é quando você tem o ódio, quando você tem a vingança, você não consegue se evoluir, você não consegue perdoar, você não consegue dar um passo à frente para a sua evolução. Acontece de reencarnarmos e nós errarmos muitas vezes na nossa reencarnação, no propósito que nós pedimos, quando existe o planejamento reencarnatório, a gente não pede determinadas provas difíceis. Aí nós reencarnamos, de repente a gente foge de tudo aquilo que nós prometemos lá no plano espiritual. A gente foge. Era para nós passarmos por determinadas dificuldades, por determinadas dores. Nós fugimos. Nós cruzamos os braços. Ou às vezes nós até encurtamos a nossa vida quando a gente comete um suicídio. Olha o que a gente faz com as nossas reencarnações. Só que hoje nós estamos, acordando para isso, através dos estudos. Nós não estamos aqui estudando, aprendendo, então a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência que para nós nos evoluirmos, nós temos que crescer, nós temos que lutar, nós temos que saber enfrentar as dificuldades, para que a gente possa ter uma reencarnação melhor, mesmo sendo um ser humano. A diferença é que existem raças diferentes de ser humano, raças apenas, mas nós somos iguais perante a Deus, nós somos únicos perante a Deus. E Miramês, ele fala, ainda nessa pergunta 52, olha o resumo do Miramês. Tudo muda de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza, nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. E é verdade, né, gente? Nenhum dia é igual ao outro. Nenhuma noite é igual ao outro. Nenhum ano é igual ao outro. Nenhum mês de maio, por exemplo, hoje dia 14 de maio de 2026, foi igual ao de 2025, de 2024. Sempre tem alguma coisa diferente.
As nossas vidas também não é, as nossas reencarnações não é igual a outra. O céu que se contempla da terra mostra as diferenças dia a dia e noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. É que faltou eu ter colocado aquela imagem da evolução do ser humano, desde quando ele era a época do Neandertal até o homem sapiens. Mudou o corpo humano. Os animais também mudam, a flora também muda, a natureza também muda. Então não é só a raça humana que muda, é um conjunto. Todas as formas se integram e desintegram com frequência, pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade nas raças humanas, não é só a nossa raça que é diferente, branco, amarelo, negro. Não há somente diversidade, mas variedade em todas as coisas que Deus criou. E nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações, sentimos um prazer indefinível nas mutações. Realmente, nós mudamos a cada reencarnação, mesmo com a bagagem que nós trazemos de experiência, os nossos corpos sempre são diferentes, em épocas diferentes, em evoluções diferentes. Pode ser que na minha reencarnação de, sei lá, de 500 ou 1000 anos atrás, eu era uma pessoa muito bruta, nada de educação, nada de fineza. Hoje eu posso ser uma pessoa totalmente delicada na forma de falar, na forma de agir. Então, as variações da raça humana, ela muda com o tempo. A natureza muda, a natureza e os animais. Eu coloquei 3 exemplos. Eu coloquei na China. No final do século XIX, as meninas chinesas, as mulheres chinesas, elas eram obrigadas, isso na China no final de 1850, 1890, as meninas chinesas, quando completavam 5 anos de idade, elas eram retiradas do convívio, não da família, mas dos entes, das crianças junto. As meninas não podiam mais brincar com os irmãos homens. Meninas de 5 anos, elas eram recolhidas para um quarto. Aqui, quebravam os dedos dos pés, enfaixavam com 5 anos de idade, porque para a mulher ser bonita, a mulher chinesa tinha que ter o pé pequenininho. E muitas crianças chinesas, as meninas, morriam, porque quando eles quebravam os dedos do pé, eles dobravam os dedos do pé. Então infeccionava, não tinha saúde. Então muitas meninas morriam por causa desse costume milenar. Além delas ficarem trancafiadas nos quartos, elas eram obrigadas, com 5 anos de idade. Lá faz muito frio, então a roupa pesada era feita de lã. Então a roupa velha, elas eram obrigadas a desfiarem os fios das lãs para tornar um novo novelo, para poder fazer um enxoval do marido do marido que a família já escolhiam. Então, além delas estarem trancafiadas, com os pés sangrando, com os pés infeccionados, mas enfaixados, e as que sobreviviam já tinham que desfiar roupas velhas para transformar em lã, para poder confeccionar o enxoval da família do marido. Esse era o costume antigo. Agora imagina quanto mudou de 200 anos para cá. Olha a mulher chinesa.
Olha a diferença. Hoje o excesso de tecnologia, elas são magras, elas se vestem muito bem, não existe mais essa forma de quebrar o pé. Olha os costumes no final do século XIX para o século XXI. São a mesma raça humana, mas vidas diferentes. Você quer ver com os animais na era do gelo? Os mamutes, eles tinham um pelo muito grande para poder sobreviver. Eram animais de grande porte porque eles viviam na região polar. Olha os animais de hoje que têm o mesmo porte dos mamutes, os elefantes. E aonde que nascem os elefantes? Na África, em regiões muito quentes. Eles não têm pelos. Olha a evolução. São raças semelhantes, são raças de animais semelhantes, mas hoje os costumes são diferentes e a forma de vida é diferente. Quer ver um exemplo muito simples de clima, de ambiente? Vamos ver o Rio Tietê na década de 30, na década de 40, na cidade de São Paulo. A marginal do Rio Tietê tinha campeonatos de canoas. Os moradores de São Paulo nadavam no Rio Tietê. Isso há 70 anos atrás. Olha a diferença hoje da marginal a marginal Tietê para 70 anos atrás. O mesmo lugar, épocas diferentes, evoluções diferentes, mas todos são seres humanos. Então, a pergunta número 52 quer dizer: a diversidade da raça humana existe, mas todos nós somos filhos de um único Pai. Vamos para a pergunta número 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, em épocas diversas, e isso é uma das causas da diversidade da raça, das diferenças tipos de raça humana. Depois, os homens, se dispersando sob diferentes climas e aliando-se às outras raças, formaram novos tipos. Gente, antes de Cristo, os egípcios foram um dos primeiros povos que apareceram há mais de 5.000 anos atrás. A Mesopotâmia, os hindus, os chineses e os gregos. Todos esses, como que eu posso falar? Todas essas civilizações já existiam, os seres humanos viviam nessas civilizações, só que eles eram diferentes na forma de cultura, de costumes, mas tinha os 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos, cabelo branco, cabelo amarelo, cabelo crespo, cabelo liso. A raça é a mesma, raça humana, mas raças diferentes, tipos diferentes, em lugares diferentes. A mesma pergunta, na mesma questão 53, tem a 53A que fala assim, ó. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto impede que pertence à mesma espécie? Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos filhos de Deus, são apenas civilizações diferentes. Mas olha só as civilizações diferentes. Os que nasceram na Mesopotâmia, 5.000 anos atrás, hoje vivem no Iraque. O Iraque é a Mesopotâmia. Os costumes eram diferentes. A veste eram diferentes. Hoje, se você for no Iraque, você vai encontrar a mulher do quê? De burca, de véu. Há 5.000 anos atrás, elas não eram tão recriminadas desse jeito. Olha o Vale dos Hindus, o Paquistão, com civilização diferente, pela forma da cultura, dos costumes. Olha o Império Romano. Quem é hoje? A Itália. Olha a Pérsia.
Quem mora na Pérsia? O Irã. O que está acontecendo hoje no Irã, gente? A Pérsia era um lugar, era uma região extremamente rica, tanto que a primeira civilização a estudar a medicina humana começou na Pérsia. A primeira civilização. Hoje no Irã, eles são detentores do que, gente? Do petróleo e estão em guerra. É a mesma civilização, é a mesma raça humana, só que com costumes diferentes. Aí o Marcos Alberto Ferreira comenta: cada um de nós é um espírito. Enquanto espírito, somos criados por Deus. Isso quer dizer que nós não somos espíritos, nós estamos espíritos, nós somos, cada um de nós é um espírito. A diferença é que nós somos os espíritos criados por Deus. Temos todas as mesmas origens e as coisas materiais, inclusive nossos corpos materiais, são instrumentos da lei divina. E é verdade, a nossa matéria, quem criou foi Deus. E cada matéria é diferente uma da outra. São instrumentos da lei divina que podem proporcionar novos aprendizados em nossa evolução. Por isso que o homem faz parte de várias raças, fazendo parte de uma única espécie. Pode ser, gente, que existem mundos que nós não conhecemos, que são mundos habitados, que têm uma única espécie de raça que todos são iguais. Não tem aquele filme Star Wars que apresenta várias comunidades, várias civilizações de vários mundos? Então é um filme que apresenta vários tipos de raças. Então, desde o bichinho pequenininho até os bichos enormes. A raça humana não é desse jeito. A raça humana, ela tem vários tipos, só que perante a Deus nós somos iguais. Mas ninguém é igual a ninguém, porque não existe uma única forma. Cada uma tem a sua individualidade. Então ele fala, por isso que o homem faz parte de várias raças, fazendo parte de uma única espécie. Todos nós somos espíritos que habitam todos esses corpos. Hoje, amanhã, estaremos numa nova reencarnação. E é verdade. O nosso espírito é milenar. O que vai diferenciar é que cada reencarnação nós ocupamos uma matéria diferente, mas semelhante àquelas que já estão há muitos anos no planeta, que é o corpo do ser humano. Então, todos nós somos espíritos que habitam todos esses corpos. Hoje e amanhã estaremos numa nova reencarnação em razão da necessidade de habitarmos novas raças. Hoje eu habito a raça amarela, amanhã terei a necessidade de habitar a raça negra. A diferença está no aprendizado, na necessidade do grupo familiar. O que importa é que somos seres iguais, criados por Deus e irmãos na origem, de filhos de um mesmo Pai. O ser humano foi aparecendo em todos os cantos do planeta em diversas épocas. Depois foi feita a miscigenação, a mistura da raça, da cultura e de costume, surgindo assim a nova evolução. Hoje, eu tive a necessidade, a Maria José teve a necessidade de reencarnar branca, no seio familiar semelhante à minha raça, todos nós somos brancos, de cabelos escuros e liso. Mas é minha última reencarnação. Será que eu não fui uma japonesa, uma chinesa, uma tailandesa? Será que há 3.000 anos atrás eu não nasci no Egito? Eu não, todos nós. Então nós não estamos aqui neste planeta reencarnando só no Brasil. Pelo contrário, nós já estamos reencarnando em várias regiões do planeta, em várias civilizações. Por quê? Porque nós temos a necessidade de
nos evoluirmos. E nós nascemos no mesmo grupo familiar, nós nunca estamos sozinhos. De repente, hoje a minha mãe e o meu pai foram meus irmãos que estavam comigo na Tailândia. E daqui a alguns anos eu posso reencarnar novamente, mas não no Brasil. Não tem uma historinha de Chico Xavier que encontrou Bezerra de Menezes no plano espiritual e ele estava se arrumando todo, ele perguntou para o Bezerra, onde você vai? Ele falou, eu tenho uma reunião com Jesus. Aí o Chico Xavier falou, ô meu irmão, posso te pedir um favor? Pergunta para Jesus, peça para Jesus deixar eu reencarnar no Brasil. Isso é uma historinha de Chico e de Bezerra de Menezes. E o Bezerra foi se reunir com Jesus. Quando Bezerra retornou ao encontro com Chico Xavier, o Bezerra de Menezes disse, Chico, eu tenho um recado de Jesus. Ele disse que você não vai reencarnar na Terra no ano de 2100. Ele vai precisar de você e muito em Jerusalém. Por que será que vai ser em Jerusalém, gente? Porque hoje Jerusalém está é uma civilização, é um país que está em guerra. Israel está em guerra. Mas não é em Jerusalém que está o berço das 3 religiões da humanidade, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo? Por que será que Jesus vai precisar de Chico Xavier no ano de 2100? Como será que ele vai nascer? Será que ele vai nascer como judeu? Será que ele vai nascer como islâmico? Ou será que ele vai nascer como cristão? Nós não sabemos. Então, essa necessidade que nós temos ao reencarnarmos, a gente nunca vai reencarnar centenas e centenas de vezes no Brasil. Não, gente. Nós vamos reencarnar em lugares diferentes, que é necessário essa miscigenação. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é a cidade que mais tem miscigenação? São Paulo. Porque é lá em São Paulo que está todas as raças humanas. Lá nós encontramos tudo quanto é tipo de gente. É judeus casando com palestino, é coreano casando com chineses, é boliviano brigando com os paraguaios, porque são 2 irmãos andinos que não se dão, são vizinhos, mas não se dão. Mas lá tem as tribos, tem as comunidades de todas as civilizações do mundo. Então, a cidade de São Paulo, como a cidade de Nova York, são 2 centros que mais tem miscigenação, mais mistura de raças. O que aconteceu há 1.500 anos atrás? 1.500 anos atrás, não. Há quase 600 anos atrás, quando o nosso Brasil foi descoberto, os portugueses não vieram para o Brasil e encontraram os índios, os portugueses não vieram e não trouxeram os negros, e aí não começou a mistura da raça de negro com índio, de branco com negro, de branco com o índio. Então, o nosso país é o país que mais tem miscigenação, é o país que mais tem as misturas de raças. Aí, ainda mais essa pergunta da 53, nós temos a interpretação de Miramês. E Miramês fala assim: a raça humana surgiu em diferentes pontos a raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra, em épocas variadas. Invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem, com a função primordial de subir, despertando seus talentos em estado de sono no centro da alma. Observa a filogenia. Filogenia é estudo da evolução do ser humano. Então, observa a filogenia das espécies e notará as variações das coisas e dos seres viventes, na procura do mais perfeito que a razão te dará a resposta. Tudo é movido para a frente.
tudo empreende jornada procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e certamente a vontade de Deus. Então, nós estamos sempre em evolução, independente se nós estamos nascendo, se nós nascemos no Brasil, se nós nascemos na América do Norte, na Europa, na Ásia, nós estamos sempre em evolução. Não somente o ser humano, mas sim o clima, a vegetação, os animais, tudo está em evolução. Se nós pegarmos os exemplos de 100 anos atrás, nós não temos mais determinados pássaros na nossa flora brasileira, porque vai se extinguindo, mas vai surgindo outras. Para finalizar, a pergunta 54, ela fala assim: se a espécie humana não procede de um só, isso quer dizer, se a espécie humana não procedeu de Adão, o ser humano não veio de Adão, os homens devem deixar por isso de reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados, porque têm vida pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente. Isso quer dizer que nós estamos, eu coloquei, enfatizei bem essa foto, isso aqui é inteligência artificial. Aqui nós encontramos negros, brancos, orientais, chineses, indianos. Isso aqui é uma mistura de raça. Olha a diversidade, a diferença de todos nós. Mas resumindo, nós somos todos irmãos. Podemos ser irmãos na fé, nós somos irmãos na cultura, nós somos irmãos da civilização, nós somos irmãos no dia a dia, seja ele branco, negro, amarelo, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele gordo, seja ele magro, nós somos irmãos. Aí o Marco Aurélio Ferreira fala assim: nós não somos corpos que temos espíritos, nós somos espíritos. Nós habitamos os corpos que nos servem de instrumentos divinos, mas manifestamos no planeta. Portanto, como espíritos, fomos criados por Deus como simples e ignorantes. E realmente, nós fomos criados como simples e ignorantes, mas só dependemos de nós mesmos para nos evoluirmos. Todos nós temos a mesma origem, todos nós teremos o mesmo destino, já que Jesus falou: toda ovelha de meu Pai, nenhuma se perderá. Todos nós chegaremos ao Pai um dia, portanto, por sermos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Todos nós estamos no mesmo caminho. Eu não vou falar que nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo caminho. Só que uns andam um pouco mais depressa, outros são um pouco mais lentos, mais depressa na evolução, mais lento na evolução. Nós somos ovelhas que Deus está sempre nos vigiando, nos protegendo. Ninguém vai ficar perdido, ninguém vai se perder. Pode ser na espiritualidade, em regiões umbralinas, pode ser na crosta terrestre, na nossa vida, mas ninguém se vai. Podemos nos afastarmos de Deus, mas Deus nunca se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos. Então ele fala: todos nós chegaremos ao Pai um dia, e um dia nós chegaremos. Cada um de nós chegaremos ao Pai. Não importa quantas reencarnações, mas nós chegaremos. Nós não chegaremos juntos. Cada um chegará da sua forma, na sua vez. Portanto, seremos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos. Miramês fala assim: somos todos filhos do mesmo Pai. Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive à parte do Criador. Ninguém está isolado, ninguém está abandonado. Somos nós que abandonamos o Criador.
Se porventura alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, ela iria vegetar. Se alguém se desgarrar da força cósmica, se alguém se desgarra de Deus, o ser humano ou o espírito, ele pode fazer isso. Como ele faz? Ele esquece que Deus existe, mas Deus não esquece da existência de cada filho. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa, por constatarmos a grandeza e inteligência daquele que nos fez. E é verdade, gente. Somos raças diferentes no planeta Terra, nós temos uma diversidade muito grande, não importa o que nós somos hoje. Branco, negro, amarelo, rico, pobre, gordo ou magro. O que importa é que nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos, seja seres humanos, sejam os animais, seja a natureza. Todos nós estamos neste planeta para evoluirmos. Então, somos irmãos na fé, irmãos na cultura, irmãos na civilização. Seria isso hoje, o estudo.